Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Sejam bem-vindos à nona fase, a última fase do ensino fundamental, tá? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para dar mais um respaldo nas resoluções dos exercícios que vocês têm na apostila de vocês, tá? Vocês já foram meus alunos no semestre passado, então já sabe mais ou menos como funciona, né? É, aqui eu estou dando dicas de resolução de alguns exercícios, tá? E se você encontrou a resposta fazendo um outro caminho, não tem problema. Na matemática é assim, né? A gente encontra a mesma resposta de várias maneiras, tá? Então, se você percorrer um outro caminho para chegar à mesma resposta que eu vou apresentar para vocês aqui, não tem problema, ok? Eu espero que vocês também tenham visto o vídeo que eu postei, os vídeos, né, que eu postei no grupo ontem, na aula de ontem, porque isso vai dar também uma ajuda a vocês, tá? Não adianta só vir aqui pegar essa resposta aqui, olhar essa explicação que eu vou dar no vídeo, tá? Que eu vou falar bem resumido, tudo muito resumido, tá? O mais correto antes de assistir esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é assistir as aulas lá no YouTube que eu postei ontem no grupo, tá? Então, vamos discutir algumas questões da apostila de vocês, tá? Quem tiver dúvida, pode mandar no meu privado, no meu WhatsApp, eu coloco lá no grupo da turma, tá? Alguns alunos me procuraram pedindo ajuda, então eu resolvi gravar esse vídeo para dar mais um respaldo para vocês, tá bom? Então, olha só, a questão 1 e 2 vai ficar por conta de vocês, tá? Vou fazer a questão 3. Então, na questão 3 está dizendo assim, dados os números, aí ele dá esses números aqui, tá? E na letra A ele quer saber quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais. Pessoal, eu acho que vocês até já viram um pouco desses conjuntos numéricos no semestre passado, tá? Então, se você se dedicou, assistiu os vídeos que eu mandei, acho que você já está mais ou menos por dentro desse assunto, tá? Olha só, quanto que o número é natural? Natural é o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Nos naturais não vai entrar número negativo, não vai entrar número decimal, né? Não vai entrar fração, não vai entrar raiz não exata, tá? Natural são os inteiros, o 0, 1, os inteiros positivos, incluindo o 0. Então, por exemplo, o 0 vai entrar aqui? Vai, 0 é natural. 144 positivo é natural? É. Menos 144, negativo não é natural, pessoal. 25, 25 é natural? Sim. Menos 25, ó, negativo não pode ser natural. Número com vírgula é natural? Não. Tá aqui, ó, dois números com vírgula, eles não são naturais não, tá? Raiz de 7. Quanto que é a raiz de 7? Não é a raiz de 7 não é uma raiz exata, tá? Então não vai ser natural. Então desses números que ele colocou aqui, são só esses três naturais, tá, pessoal? Depois ele pergunta, quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Lembrando aqui, ó, letra A, vamos voltar na letra A rapidinho. Lembrando que natural é representado pela letra N, tá? Inteiro representado por Z. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Letra Z. Tá? Então, desses números aqui, quais são inteiros? É importante eu falar para vocês que todo natural é inteiro. Todo número natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, qual número que é inteiro, mas não é natural? Os negativos. Os negativos são números inteiros, mas não são naturais, tá? Então isso é importante. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Tem que ter paciência, porque isso gera muita confusão, mas tem que ter paciência, tá? Então aqui, por exemplo, desses números aqui, quais são inteiros? Lembrando que o número com vírgula não pode ser inteiro,
Fração não é inteiro. As raízes não exatas não representam números inteiros, tá bom? Então, aqui na letra B, quais são inteiros? O zero é inteiro. 144 é inteiro. Todos esses naturais que estão aqui vão ser inteiros, tá? Ó, negativo, ó. É negativo, mas não é decimal. Então, vai ser inteiro? Sim. Menos 144. 25, ó. É inteiro, é um número inteiro. Menos 25 também representa um número inteiro, tá? 2,45, ó. Decimal não é inteiro, tá? 2 decimais, não são números inteiros. Raiz de 7. Raiz de 7 é 2, alguma coisa. Não é número inteiro, pessoal. Se não é raiz exata, não é número inteiro. Por exemplo, raiz de 4 possui raiz exata? Sim, que é 2. Então, raiz de 4 é um número inteiro? Sim. Raiz de 9 representa um número inteiro. Raiz de 16. Agora, raiz de 2 não é inteiro. Raiz de 3, tá? Se não possui raiz exata, não é número inteiro. Então, na letra B, são só esses daqui mesmo, tá? Letra C. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números racionais? Aí, ó, cuidado. Todo natural é racional. Todo inteiro é racional, tá? Quem que vai entrar aqui agora nos racionais? Os números com vírgulas, os números decimais e também as frações, tá? Aquelas representações decimais infinitas e periódicas são racionais, por exemplo, 3,3333, 1,2222, lembrando que racional, que as representações infinitas e periódicas são racionais. As representações infinitas e não periódicas não são racionais. Aí é uma outra história, tá? Então aqui, ó, quem que vai entrar? Ó? Todos os naturais são racionais. Todos os inteiros são racionais. Além de acrescentar aqui os decimais e as frações. Tá, pessoal? Então, ó, mas cuidado que nem todo racional é natural. Nem todo racional é inteiro. Por exemplo, as frações. As frações são racionais, mas não representam número natural nem inteiro. Os números decimais, mesma coisa, tá? Lembrando que a letra Q representa os números racionais. Então aqui 0 vai ser racional? Sim. 144 é racional? Sim. Menos 144 é racional? Sim. 25 é racional? Sim. Menos 25 é racional? É. Tá vendo? Todo natural é racional, todo inteiro é racional. Depois, 2,45 também é racional. Menos 2,45. Menos 2,45 é racional? Sim. Raiz de 7. Raiz de 7 não é racional, tá? Se você pegar a sua calculadora e calcular a raiz de 7, vai dar 2, alguma coisa. Ou seja, vai ser uma representação infinita e não periódica. Quando eu tenho uma representação infinita e não periódica, o meu número é o quê? É irracional. Tá, pessoal? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Quando que é irracional? É quando eu tenho uma representação infinita e não periódica. Exemplo, o π é um número irracional. Raiz de 2. Se você for calcular a raiz de 2, vai dar 1,414, vai embora. Se for calcular a raiz de 3, por exemplo, é 1,732, tá? Então, o número é racional quando, por exemplo, eu tenho uma raiz não exata. Quando ele não possui raiz exata, não é um número inteiro, tá? Então, esses são os irracionais, tá? Então, letra D pergunta, desses daqui, quais são irracionais? Só tem um, que é exatamente o raiz de 7. Tá, pessoal? Qual é a letra que representa os irracionais? O I, tá? Um Izinho, tá? Ele pergunta, na letra E ele pergunta, desculpa, pessoal. Letra L pergunta,
Quais desses números pertencem ao conjunto dos números reais? Pessoal, ó, todo natural é real. Todo inteiro é real. Todo racional é real. Todo irracional é real. Cuidado que nem todo real é natural. Nem todo real é inteiro. Nem todo real é racional e nem todo real é irracional. Nossa, o pessoal tem muita dificuldade para entender isso, tá? Mas tem que ter paciência. Olha lá os vídeos. Por exemplo, qual que é real, mas não é natural? São os negativos. Os negativos são números reais, mas não são naturais. Qual que é real, mas não é inteiro? As frações são números reais, mas não são números inteiros. Tá, pessoal? Então, desses daqui, quais são reais? Todos são números reais. Todos são números reais. Então, real ali, dos que estão lá em cima, vai ser o 0, vai ser o 144, vai ser o menos 144, vai ser o 25, vai ser o menos 25, vai ser o 2,45, menos 2,45 e por último raiz de 7. Todos são reais, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim lá no meu privado, no WhatsApp ou no grupo da turma, tá? Aqui, número 4. Vou falar mais rápido para o vídeo não ficar muito extenso, tá, pessoal? Não vai demorar muito. Observe a figura a seguir e responda o que se pede. Preenche os quadrinhos com o nome ou o símbolo, tá? Então, esse daqui, que tá mais interno aqui, é o N, ó. É o conjunto dos naturais. Porque os naturais está dentro de quem? Está dentro do conjunto Z, que é os inteiros. Aqui é Z, letrinha Z, tá? E quem é que tem mais elementos, vamos dizer assim, né? O N está dentro de Z e o Z está dentro de quem? Do conjunto Q, que é o conjunto dos racionais. Então, aqui, ó, essa é a explicação aqui, tá? Essa é a ordem do conjunto N, que está mais interno aqui, ó, conjunto Z. O meu Z ficou meio estranho, tá, pessoal? Mas é um Z isso daqui, tá? Vou fazer aqui, ó, conjuntinho Z, e aqui é o Q. É nessa ordem aqui, N, Z e Q, ok? Vamos para a próxima questão. Número 5. O esquema acima mostra a relação entre os conjuntos numéricos. Foi a questão anterior que nós fizemos. Com base nessa informação que você acabou de completar, observe as seguintes afirmações e classifique as afirmações a seguir em verdadeira, tá, ou falsa. Aí ele está afirmando, todo número inteiro é racional, pessoal? Todo inteiro é racional? Verdade, tá? Essa é a questão número 5. Todo número inteiro é racional? Essa afirmação é verdadeira? Verdadeira. Mas cuidado, olha a letra B. Todo número racional é inteiro? Ao contrário, ó. Na letra A ele afirma, todo inteiro é racional, verdade. E todo racional é inteiro? Não. Por exemplo, as frações são números racionais, mas não são números inteiros. Então, ó, isso aqui é falso. Nem todo racional é inteiro. Isso aqui é falso, tá? Depois, todo racional é natural? Vocês acham que todo racional é natural? Não. As frações, por exemplo, são números racionais, mas não são números naturais. Isso daqui, letra C, é falsa. Se ele falasse assim, todo natural é racional, todo natural é racional, seria verdade. Mas nem todo racional é natural. Exemplo, como eu já dei, as frações, tá? Depois, toda dízima periódica é um número racional? Sim. Se a dízima é periódica, é um número racional, verdade. Agora, se a dízima não é periódica, e se a dízima não é periódica, vai ser um número o quê? Irracional. Cuidado. Se a dízima é periódica, é racional? Verdade. Agora, se a dízima não é periódica, aí vai ser irracional. Cuidado, tá, pessoal? E por último, nós vamos responder, ó, será que é verdadeiro ou falso? O número 0 é real
é inteiro e é racional. Verdade, pessoal. Ó, o número 0, ele é real, é inteiro e é racional. Verdade, pessoal. E ele também é natural, que não está aqui. Pessoal, faltou aqui, né? Mas ele está perguntando. O 0, está afirmando, o 0 é real, é inteiro e é racional. Verdade, tá? Mas eu estou dizendo para vocês que além de ser real, inteiro e racional, ele também é natural, tá? Mas aqui é verdadeiro, tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo ou no meu WhatsApp, tá, pessoal? Estou explicando rápido e não ficar muito extenso. Depois, número 8. Representamos na reta real 5 pontos identificados pelas letras A, B, C, D e E. Cada ponto corresponde a um único número real. Ó, nós temos uma reta real aqui, ó. Vamos ver como é fácil essa questão, ó. Presta atenção. Ponto A está entre menos 3 e menos 2, ó. Ó, então aqui vai ser, ó, tem menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3. Existem infinitos números entre menos 2 e menos 6. Infinitos números reais. Tá, pessoal? Aqui, ó, entre esse número e esse número, existem infinitos números, tá? Então tem o menos 1, menos 2,1, menos 2,3, ou seja, infinitos. Depois nós temos o ponto B. Ponto B está entre 0 e 1, ó. Tá vendo? Vai ser 0, alguma coisa, cara, ó. Entre 0 e 1 é 0, alguma coisa. Aqui, entre 1 e 2, vai ser 1, alguma coisa. Ponto D, entre 3 e 4, ó, vai ser 3, alguma coisa. E esse ponto E aqui está sobre quem? Está sobre o 4. Então vamos analisar aqui, ó. Letra A. Qual o ponto que representa esse número aqui, ó? 0,5. Pessoal, 0,5, ó, entre 0 e 1. É o ponto aqui, ó, tá no meio. 0,5 é exatamente o meio, é o ponto B aqui, ó. Essa é a questão número 8. Tá certo? É a 0,5, é o meio, é o ponto B. Na letra B, qual é o ponto que representa o número 1,5? Ó, 1,5. 1,5 está entre quem? Está entre 1 e 2. Qual o ponto está entre 1 e 2? Né? 1,5 é o ponto aqui, ó. Ponto C. Na letra C, qual é o ponto que representa o número 4? Ó? O número 4 está aqui, ó. 4 está aqui. Qual o ponto que está aqui em cima do 4? É o E, ó. Tá? Depois, 3,162277, ó. 3,1622 está entre 3 e 4. Ó. Quem está entre 3 e 4? Ó? É o ponto, ó, no comecinho, ó, 3,1. Quando for assim, olha sempre a primeira casa, depois da vírgula. Ó. 3,1 está bem pertinho do 3, bem no comecinho, entre 3 e 4. É o ponto Q. Ponto D. Tá? E para terminar essa questão, nós temos o ponto E. Tá? O ponto E é menos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menos 2,3, ó. É a letra E, desculpa, é a letra E. Qual é o ponto que está representando o número menos 2,3, ó? Menos 2,3 está entre menos 2 e menos 3. 2,3, ó, está mais ou menos aqui, exatamente o ponto Q. Ponto A. Tá vendo como é uma questão fácil? É só ter paciência para poder interpretar a questão. Tá bom, alunos da nona fase, beleza? Vamos agora para a próxima dica. Mais uma questãozinha. Essas duas questões que eu vou resolver, teve uma aluna que me pediu para resolver, tá? Então, ó, tem que ter calma para entender essa questão aqui. Essa número 11, nós vamos aqui, esse conteúdo da número 11 são triângulos semelhantes, tá? Então lá explica no conteúdo, nos vídeos que eu postei no grupo ontem, ele explica um pouco sobre semelhanças de triângulo, tá? Existem uns casos de semelhança. Quando que dois triângulos são semelhantes, tá? São os ângulos correspondentes congruentes, os lados correspondentes têm que ter a mesma razão de proporcionalidade, tá?
Tudo isso vai dizer lá no vídeo. Eu não posso também aqui agora explicar quando que o triângulo é semelhante, tá, pessoal? Porque eu postei um vídeo lá no grupo ontem. Então é bom assistir o vídeo primeiro para ter uma noção, para depois vir resolver essa questão 11 aqui, tá? Então, ó, se eu analisar aqui, nós temos dois triângulos. Nós temos o triângulo, ó, de vértices A, B, C. Temos dois triângulos. E nós temos o triângulo que é CDE. CDE, que é um triângulo, e um triângulo ABC. Observe, ó, olha esses dois tracinhos aqui, ele está indicando que esse ângulo A aqui, ele é congruente a esse ângulo E aqui, tá vendo, ó? Tem dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui, ou seja, esses dois ângulos têm a mesma medida. Eu não tenho o valor do ângulo, mas esses dois tracinhos aqui já é suficiente para eu concluir que esses ângulos são iguais, tá? Na matemática funciona assim. Aqui é a mesma coisa, esse ângulo B aqui, ó, tá vendo que só tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é igual a esse símbolo do ângulo B é igual a esse símbolo do ângulo D, ó. Ó, são os dois iguais, estão vendo? Ó? Então esse ângulo B tem a mesma medida do ângulo D. Não me interessa a medida, só o que me interessa é que eles são iguais. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu vou concluir que esses dois triângulos são congruentes, tá? Logo, os lados correspondentes têm a mesma razão de proporcionalidade. Eles são triângulos semelhantes, tá? E daí nós vamos montar uma proporção para responder essa questão. Nós vamos montar uma proporção. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá? É uma igualdade entre duas razões. Razão na matemática é divisão, tá? Proporção é uma igualdade entre duas razões e razão é divisão. A questão diz assim, ó: um engenheiro florestal visitou o Parque Nacional do Tinguá, uma grande reserva ecológica do nosso município, tá? A figura abaixo, desenhada pelo engenheiro, mostra as distâncias entre os diferentes tipos de árvores do nosso parque. Qual é a distância entre as árvores C e B? Já coloquei o X aqui, tá? Eu coloquei esse X aqui de vermelho. O nosso objetivo é achar o valor de X, ou seja, a distância entre as árvores C e B, tá? Vamos montar aqui uma proporção, como eu já falei, utilizando, né? Considerando que esses triângulos são semelhantes, tá? Pelo caso ângulo-ângulo. Olha só, esse ângulo aqui, qual o lado que é oposto a esse ângulo? Está do outro lado, ó. Oposto é porque está do outro lado, ó. Esse ângulo aqui, nesse triângulo ABC, qual é o lado, qual é a medida do lado oposto a esse ângulo? É o x que eu quero encontrar. A medida desse ângulo do lado oposto a esse ângulo, tá? Vai ser o quê? Vai ser esse lado que eu chamei de x. Ok? Dividido, vamos dividir. Razão, ó. Razão é divisão. Dividido nesse outro triângulo aqui, que tem aqui no vértice E, nesse vértice E, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui de A. Ó. Qual é o lado, qual é a medida do lado oposto a esse ângulo aqui? Oposto a esse ângulo vai ser quem? 18, tá? Observem que eu estou trabalhando com dois ângulos de mesma medida, ó. Tem que ser de mesma medida. Quem é o lado oposto a esse ângulo aqui é o x. Quem é o lado oposto a esse ângulo que tem a mesma medida? Já falei. Por que que tem a mesma medida? Ó? Porque tem dois tracinhos aqui, duas linhazinhas e aqui duas linhazinhas. Então, eles são iguais, tá? Qual é a medida do lado oposto a esse ângulo aqui? 18. Tem que entender isso aqui. Por que que foi x dividido por 18? Estou trabalhando com esses dois ângulos iguais, tá? Qual é a medida do lado oposto a esse ângulo aqui? X. Vou trabalhar no outro triângulo com o ângulo de mesma medida, ó. Dois tracinhos, dois tracinhos. Qual é o lado oposto? A medida do lado oposto a esse ângulo? 18.
ok? Vou fazer igual, proporção, ó, igual. Vou pegar agora esse outro ângulo aqui, ó. Ó, eu tenho um ângulo aqui nesse triângulo ABC e tem aqui também um ângulo igual, de mesmo valor, congruente desse ângulo B aqui, ó. Então, observe que aqui eu tenho um ângulo com a mesma medida desse triângulo aqui, ó, tá? Por isso que eu estou trabalhando com esses dois ângulos, porque tem a mesma medida. Aqui, por exemplo, qual é o lado que é oposto a esse ângulo? Qual é a medida do lado oposto a esse ângulo, ó? Lado oposto ao ângulo está lá do outro lado, ó. Qual é a medida? A medida é o quê? 24. E aqui? Pegando o ângulo de mesma medida, ó. Tá vendo, ó? Esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo aqui de cima. Qual é o lado, a medida do lado oposto? A medida do lado oposto mede o quê? Mede 12. Tá vendo, pessoal? Adotando essa regra, eu montei uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Razão é divisão. Estou dividindo x por 18 e estou dividindo 24 por 12. Tem que ser nessa ordem, pessoal. Lembrando, eu estou bem tranquilo porque isso pode gerar confusão na cabeça de vocês, tá bom? Então, ó, trabalhei com o lado oposto a esse ângulo aqui, que foi x. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, por isso que aqui, quem é oposto a esse ângulo? 18. Igual. Vou pegar esse ângulo aqui agora. Qual é a medida do lado oposto a esse ângulo? 24. Trabalha com outro triângulo. A medida do lado oposto a esse ângulo aqui é 12. Vamos fazer uma multiplicação cruzada, ó. Produto cruzado. Uma multiplicação cruzada. X vezes 12. 12x. Eu sei que é muita novidade para vocês, né, pessoal? Tem que ter paciência. X vezes 12. 12x. 18 vezes 24. Quanto que é 18 vezes 24? Dá o quê? 432. É muita novidade, mas vocês têm que ir com calma, entendeu? Eu estou aqui para dar uma ajuda para vocês, tá bom? Então, ó, 12x é igual a 432. Lembrando que eu fiz x dividido por 12. X vezes 12, desculpa, é 12x. E 18 vezes 24, que deu 432. Temos uma equaçãozinha do primeiro grau, que vocês já estão acostumados, né? O 12 está multiplicando. Lembrando que o objetivo é achar o valor de quem? De x, tá? Eu vou deixar o x sozinho aqui. X vai ser igual a 432 dividido por 12. Está multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. X é igual a 432 dividido por 12, dá quem? 36. Ou seja, 36 quilômetros. Qual é a distância? Qual é a distância entre as árvores C e B? Tá? 36 quilômetros. Ok, pessoal? É isso aí. Essa questão é assim que faz. Agora, para terminar o nosso vídeo, vou dar uma dica de como se resolve essa questão 12. Tá? Teve uma aluna que veio me pedir também uma ajuda nessa questão. Tá? Essa questão, nós temos que trabalhar com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? As relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então, eu passei um vídeo também para vocês ontem, falando sobre essas relações. Tem até no final do vídeo, tem um exemplo, tem outro exercício de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Eu tenho que falar muito rápido aqui, não dá para eu dar uma aula de relações métricas no triângulo retângulo agora, não tem como, tá? O que diz mais ou menos as relações métricas, de onde surgem as relações métricas no triângulo retângulo, na verdade, tá? Eu tenho um triângulo ABC, tá? Triângulo retângulo ABC. Eu tenho, vou traçar uma altura aqui, que ele chamou de H, ó, tá bom? E daí, eu tenho a hipotenusa, que ele chamou de A, hipotenusa, lembrando que é o lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa, que ele chamou de A, tá? Nós temos aqui um cateto,
que ele chamou de B, e o outro cateto que ele chamou de C. Tá, pessoal? Um triângulo retângulo, quando que o triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. E daí, o ângulo reto, aqui, eu vou te dar um exemplo aqui, ó, para até ficar mais fácil, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, porque existe um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, esse triângulo é chamado de retângulo. Esses dois lados aqui, que está juntinho do ângulo reto aqui, ó, são os catetos, que ele chama de B e C. Catetos, ó, cateto e cateto. O pessoal na aula, quando ouve falar esses nomes, dá risada, tá? Que acha engraçado. Mas aqui, por exemplo, nós temos, ó, um cateto, que eu estou chamando de B, e um outro cateto, que eu vou chamar de C. Esses dois lados nós chamamos de cateto no triângulo retângulo, tá? Então aqui, ó, cateto. E esse outro lado, que é oposto ao ângulo reto, ó, ele é oposto. Quando eu falar oposto ao ângulo, é porque está do outro lado do ângulo. Esse lado aqui, ele é oposto, que eu vou chamar de A, tá? Eu vou chamar esse lado aqui de A. E esse lado aqui, nós vamos chamar de hipotenusa. Cateto, dois catetos e uma hipotenusa. É o que nós temos aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo ABC, ó. Um cateto está do lado do ângulo reto, ó. Um cateto é C e o outro cateto é B. Quem está do lado oposto ao ângulo é a hipotenusa, que é isso tudo aqui, que ele chamou de medida A, tá? E daí ele traça uma altura. Ele traça uma altura H, tá? Uma altura relativa a essa hipotenusa. E daí surgem as relações métricas, pessoal. Que ontem no vídeo tem tudo explicadinho para vocês. Aqui nessa questão, tem muita gente que decora, né, pessoal? Na hora da prova tem que ou você entende ou você decora, uma coisa ou outra, tá? Então aqui, ó, uma das relações métricas é o quê? É B ao quadrado é igual a vezes N. Ou seja, o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa, que é o valor de A, vezes a projeção ortogonal do cateto B, tá? O que é a projeção ortogonal? Você vai acender uma lâmpada aqui em cima, ó. A sombra, essa sombra aqui do cateto, que eu chamei de B, essa sombra eu chamo de projeção ortogonal, ok? Então a primeira relação é que um cateto que eu estou chamando de B ao quadrado é igual ao quê? A medida da hipotenusa desse triângulo retângulo vezes a sua projeção ortogonal, tá? Depois a mesma coisa aqui, ó, letra C. A outra relação métrica. O quadrado do cateto C é igual a quem? É igual a hipotenusa, que ele chamou a medida da hipotenusa, vezes a projeção ortogonal do cateto C, tá? Que ele chamou de M, cuidado. Então, C ao quadrado é igual a vezes M. Então, para eu resolver essa questão 12 aqui, eu tenho que conhecer essas relações métricas, tá, pessoal? Qual é a outra relação métrica? Que a altura ao quadrado, a medida da altura ao quadrado é igual à medida de uma projeção que ele chamou de M vezes a medida da outra projeção que ele chamou de M, tá? Uma outra relação, o cateto B vezes o cateto C é igual à medida da hipotenusa que ele chamou de A vezes H, que é a altura, tá? E por último nós temos uma outra relação, que é o teorema de Pitágoras, tá? O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, ó, a medida da hipotenusa ao quadrado, que ele está chamando de A, é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu sei, pessoal, que está sendo muito difícil para vocês. Quando nós estamos em sala de aula, nós percebemos a dificuldade que os alunos têm para entender isso, tá? E essa dificuldade
só é sanada resolvendo muitos exercícios, tá? O professor tendo muita paciência de ensinar e o aluno também muita paciência para aprender, tá bom? Então, não fica muito apavorado não, que eu sei que está sendo difícil a distância. No presencial já é difícil. Você imagina a distância, tá? Eu falar esse monte de coisa, hipotenusa, cateto, projeção ortogonal, triângulo retângulo, entendeu, pessoal? Então a gente vai fazer o que é possível, tá, pessoal? Tá sendo um período muito difícil para todo mundo. É um período difícil para os alunos, é um período difícil para os professores, tá? Mas é um ajudando o outro, tá bom? Vamos devagar, pode contar comigo. Então, nessa questão 12, está dizendo assim, ó. A figura abaixo representa um mapa com a casa de 3 amigas. Usando a relação métrica no triângulo retângulo, determine todas as distâncias desconhecidas que existem entre essas casas, representadas pelas letras B, C e A, tá? Então, como que eu vou achar essas medidas? Utilizando as relações métricas. Qual relação que eu vou usar, professor? Meu irmão, você vai ter que olhar para o problema e ver qual que você vai usar. Não vem dizendo qual a relação, vai ser a primeira, essa primeira aqui, vai ser essa segunda aqui, vai ser a terceira, não sei, cara. Você vai olhar para o problema e vai ver qual que dá para aplicar, qual que vai dar para achar o valor de A, qual que você vai aplicar para achar o valor de B e qual que você vai aplicar para achar o valor de C, tá? Esse é o objetivo, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou começar a achar o valor de A, ó. O valor de A é fácil, pessoal. A é isso tudo aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo aqui, na verdade, né? Ó. A é a hipotenusa, ó. Hipotenusa é aquele lado oposto ao ângulo reto, tá bom? Então, quem está oposto ao ângulo reto? É esse lado todo aqui. Nós temos um pedacinho que mede 3, mais o outro pedacinho que mede o quê? Que mede 12. Então, o A, a medida desse lado A aqui, tá? Vai ser o quê? Esse pedaço aqui que é 3, mais esse pedaço aqui que é 12. Encontrar o A é muito fácil, ó, tá? Concorda comigo? O A todo é esse pedaço aqui mais esse. Ou seja, quanto vale o lado A? 15, o quê? Quilômetros. Tudo bem, crianças? Ok? O A é fácil. Não precisou usar nenhuma das relações aqui, ó. Agora, para encontrar o valor de B, ó. Para encontrar o valor de B, você vai ter que usar, ó, uma dessas aqui que aparece B, ó. Onde que aparece B? Aqui aparece B. Pode ser? Pode, acho que pode, vamos ver. Vai usar essa daqui? Aqui nem aparece B, ó. Vai usar essa aqui, não vai usar essa daqui. Vai usar essa terceira aqui? Nem aparece B aqui, cara. Vai usar essa outra relação aqui? Pode ser, porque aqui aparece o B, ó. Será que poderia ser essa? Às vezes poderia, porque aparece o B, tá? Mas para encontrar o valor de B, você vai usar essa primeira relação aqui, ó. Você tem o valor de A, ó. A, você acabou de achar. A é 15. O N, observa aqui, ó, que N é a projeção ortogonal do cateto que está aqui, ó, do cateto B, ó. Quem é a projeção ortogonal, ó? Esse N, ó, esse cara aqui, ó, que você tem o valor dele agora, que é 12, ó. O N, ó, tá aqui, ó, 12. Então, qual é a relação que você vai usar? B ao quadrado é igual a A vezes N, tá? B ao quadrado é igual a, qual o valor de A que nós achamos, ó? Acabamos de achar A. A é 15. Então, vai ser o valor de A, que é 15, vezes o valor de N. Quem é N? Ó? É a projeção ortogonal desse cateto aqui, ó. Qual é a projeção? Qual é o valor? 12. Então, B ao quadrado é igual 15 vezes 12. Quanto que é 15 vezes 12? Dá 180. Tá, pessoal? Ó. Aí, ó, é muita novidade para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó, resolver. Não encontrei o valor de B ainda, né? Eu tenho B ao quadrado. Eu quero o valor de B.
Qual é o número que elevado ao quadrado dá 180? Essa é a pergunta. Para a gente encontrar, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou dizer, vou encontrar a raiz desse número aqui. Ó. B é igual a raiz de 180. Toda vez que tiver um 2 aqui, e você quiser tirar esse 2 daqui, você vai tirar esse 2 daqui, mas você vai jogar uma raiz quadrada aqui. Ó. B é igual a raiz de 180. Aí eu te pergunto, existe raiz exata de 180? Não existe raiz exata de 180. Mas tem como simplificar essa raiz? Tem como simplificar a raiz, pessoal. Olha só. Simplificação de raiz é um outro conteúdo que vocês não viram ainda, tá? Então, ó, o aluno que chegou até aqui, eu vou considerar a resposta dele. B é igual a raiz de 180. Não existe raiz quadrada exata de 180, tá? Se vocês forem calcular a raiz de 180, vai dar 13, alguma coisa. Mas aí quando não existe raiz exata, eu posso tentar simplificar a raiz. E se eu for simplificar essa raiz aqui, o valor de B vai ser igual a 6 raiz de 5, tá? 6 raiz de 5 quilômetros. Eu não vou explicar agora, pessoal, como simplificar a raiz de 180. Então você coloca essa resposta, ou se alguém conseguir, vai chegar, simplificar a raiz de 180, vai chegar essa resposta aqui, tá? Uma coisa ou outra. Tanto aqui eu vou dar ok, certo, aqui também eu vou dar certo. Não vou explicar agora porque o vídeo vai estar muito grande. Se alguém tiver interesse, eu posso fazer um vídeo depois explicando simplificação de raízes, tá? Então encontramos o valor de A, o valor de B, falta encontrar agora quem? O cateto C, tá? Como que nós vamos achar o cateto C? Para encontrar o cateto C, ó, qual a relação que eu vou usar? Posso usar essa? Será que eu posso usar essa outra? Essa aparece C, aqui também aparece C, aqui também aparece C, tá? Qual que nós vamos utilizar? Podemos utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Que nós já temos o valor de A, nós já temos o valor de B. Tem como encontrar C utilizando Pitágoras? Poderia utilizar o teorema de Pitágoras. Mas eu vou usar essa segunda aqui, ó, tá? O que diz a segunda? C ao quadrado, que esse cateto ao quadrado é igual ao produto de quem? Da hipotenusa, que ele chamou de A, por quem? Pela projeção ortogonal do cateto C, que aqui ele chama de M, ó. Aqui ele chama de M, ó, tá vendo, ó? E M aqui, qual é o valor de M? É 3, ó. Então, C ao quadrado vai ser igual ao cateto A, hipotenusa A, que é 15, vezes a projeção ortogonal do cateto C, que é 3. Aqui, ó. Cateto C, isso aqui é a projeção ortogonal do cateto C. Esse ladinho aqui é a projeção ortogonal do cateto B, tá? C ao quadrado é igual a 15 vezes 3, 45. Quando chegou aqui, ó, o que a gente faz? Ó? C ao quadrado igual a 45. Queremos o valor de C, não é C ao quadrado. Então, tem que tirar esse 2 daqui. Como que eu tiro esse 2 daqui? C é igual a raiz de 45. Também não existe raiz exata. Se eu for calcular a raiz de 45, vai dar quanto? Raiz de 45 vai ser igual a 6,70820. Não é uma raiz exata, mas será que eu posso simplificar? Sim, pode simplificar também. Quando eu simplificar, C vai ser igual a quem? C vai ser igual a 3 raiz de 5, tá? Não vou mostrar agora como que simplifica. Então, se você encontrou essa resposta, eu vou dar ok. E se simplificou e encontrou essa resposta, eu vou dar ok. Uma questãozinha que dá um pouquinho de trabalho, né, pessoal? Tem que ter muita paciência. Mas eu acho assim que a palavra do momento é paciência, tá bom? Eu nem ia fazer esses vídeos resolvendo essas questões, mas teve alguns alunos que me procuraram, tá? Atendendo esse esforço, essa vontade de vocês, eu resolvi parar o meu dia hoje só para fazer isso. Fiz com muito carinho para vocês e espero que isso
possa ajudar um pouco vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, mais uma vez, qualquer dúvida, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Vamos caminhar juntos. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima aula. Boa noite.